Clara Whitmore vendeu seu anel de casamento por $4 e uma passagem de trem para lugar nenhum. Ela estava naquela plataforma na estação Brooks, Kansas, junho de 1882, com um vestido, o livro de receitas de sua mãe morta, e absolutamente nada mais a perder. Os credores tinham tirado todo o resto, sua dignidade, sua casa, sua fé, de que qualquer homem podia ser confiável. Mas ela estava farta de ser uma vítima. Se você quer ver como uma mulher desesperada transformou o caos de um rancheiro em um império e seu coração congelado em algo que vale a pena ter, assine agora. Siga esta história até o fim e comente sua cidade para que eu possa ver até onde esta jornada alcança. Esta é a história de Clara. O trem gritou para a estação de Brook como se estivesse com raiva de algo. Clara Whitmore pegou sua única e empurrou através da multidão de passageiros. Suas pernas instáveis depois de 3 dias de viagem. O calor do Kansas atingiu seu rosto como um forno aberto. Ela nunca tinha sentido nada parecido. Verões na Filadélfia eram quentes. Isso era punição. Ela pisou na plataforma de madeira e parou. Poeira em todo lugar. Uma única estrada de terra cortando um punhado de edifícios. Uma torre de água, um estábulo de cavalos, uma torre de igreja na distância. Era isso. Este era seu novo começo. Ma'am, precisa de ajuda com bagagem? Clara virou. Um jovem carregador, talvez 16, estava olhando para ela com olhos curiosos. Isto é tudo o que eu tenho, ela disse levantando o saco. A expressão do menino vacilou. Pena. Ela tinha visto aquele olhar muitas vezes nos últimos 6 meses. Você tem pessoas aqui? Ele perguntou. Ainda não. Clara passou por ele em direção à rua principal. Suas botas levantavam poeira a cada passo. Seu vestido cinza escuro, o único decente que ela possuía agora, já estava ficando marrom na bainha. Ela tinha $4 no bolso. $4, o livro de receitas de sua mãe, e um recorte de jornal anunciando uma vaga de cozinheira em alguma fazenda fora da cidade. Esse era seu plano inteiro. Ela encontrou a loja geral facilmente. Jenkins Mercantile, a placa dizia. Um sino tilintou quando ela empurrou a porta para abrir. Dentro estava mais fresco, mais escuro. Prateleiras forradas com enlatados, rolos de tecido, ferramentas e suprimentos que ela não conseguia nomear. Uma mulher estava atrás do balcão, seu cabelo grisalho preso severamente para trás, seus olhos afiados como vidro quebrado. Ajuda? Clara se aproximou do balcão. Ela estava ciente de como deveria parecer. Cansada de viagem, desesperada, sozinha. Estou procurando trabalho, Clara disse. Trabalho de cozinha. Ouvi dizer que há uma fazenda por perto que precisa de ajuda. As sobrancelhas da mulher se ergueram. Você ouviu falar de Brennan Creek? Eu vi um anúncio. Esse anúncio saiu há 3 meses. Jake Brennan já teve 4 cozinheiros desde então. Nenhum durou mais de 2 semanas. A mulher se inclinou para a frente. Você tem marido? Família? Não. De onde você é? Filadélfia originalmente. Longe de casa. Eu não tenho mais casa. Algo mudou no rosto da mulher. Ainda desconfiada, mas curiosa agora. Qual o seu nome? Clara Whitmore. Eu sou Martha Jenkins. Meu marido é dono desta loja. Martha a estudou por um longo momento. Brennan Creek fica 8 milhas a leste. Jake Brennan é um homem justo, mas ele não vai contratar uma mulher sozinha para trabalhar em sua fazenda. Muitos cowboys, muita conversa. Então eu vou mudar a mente dele, Clara disse. Martha riu. Não foi um som gentil. Querida, Jake Brennan não mudou de ideia sobre nada desde que sua esposa morreu há 8 anos. Você acha que vai entrar lá e como eu chego lá? Martha parou de rir. Clara manteve seu olhar firme. Ela não tinha mais nada a perder. Isso a tornava perigosa de maneiras que esta mulher não podia entender. O carro de suprimentos sai em 1 hora, Martha disse finalmente. O velho Pipe o dirige. Ele vai te levar se você pedir bem. Obrigada. Clara se virou para sair. Senhora Whitmore,
Ela parou, mas não se virou. Essa fazenda não é lugar para uma dama sozinha. Qualquer que seja o problema de que você está fugindo, há outras maneiras de lidar com isso. Clara olhou por cima do ombro. Eu não estou fugindo de nada, senhora Jenkins. Eu estou correndo em direção a algo. Há uma diferença. Ela saiu antes que Marta pudesse responder. O velho Pete acabou sendo um homem envelhecido na casa dos 60 anos, com uma barba manchada de tabaco e olhos gentis. Ele ajudou Clara a subir no assento da carroça sem fazer perguntas, o que ela apreciou mais do que podia dizer. Eles cavalgaram em silêncio durante a primeira milha. A pradaria do Kansas se estendia ao redor deles, grama infinita ondulando como água sob o sol brutal. Clara nunca tinha visto tanto céu. Ouvi dizer que você está procurando a vaga de cozinheira, Pete disse. Finalmente. A notícia se espalha rápido. Cidade pequena. Ele cuspiu o suco de tabaco pela lateral da carroça. Jake é um bom homem. Salários justos, aposentos decentes, mas ele é difícil. Espera a perfeição. Eu consigo lidar com o difícil. Pete olhou para ela de lado. O que aconteceu com você? Clara ficou em silêncio por um momento. Ela poderia mentir. Ela tinha ficado boa em mentir nos últimos 6 meses. Mas algo naquele velho, naquela vasta paisagem vazia, a fez querer dizer a verdade. Meu marido morreu, ela disse. Me deixou apenas com dívidas. Credores levaram tudo. Vendi meu anel de casamento para chegar aqui. É por isso que você veio para o Kansas recomeçar. Kansas era o mais longe que $4 me levariam. Pete assentiu lentamente. Justo. Jake vai respeitar isso. Ele também veio do nada. Construiu aquela fazenda com as próprias mãos. Sua esposa, Clara disse. O que aconteceu? Febre. Levou-a rápido, 8 anos atrás. Jake não tem sido o mesmo desde então. Trabalha lá até a exaustão. Mal fala com alguém, exceto o Hector, seu capataz principal. Pete balançou a cabeça. Essa fazenda precisa de um toque feminino. Algo feroz. Lugares desmoronando de maneiras que Jake não consegue ver. Então talvez eu possa ajudar. Talvez você possa. Eles cavalgaram o resto do caminho em silêncio confortável. A fazenda Brennan Creek apareceu no horizonte como um pequeno reino. Clara viu a casa principal primeiro, uma estrutura de madeira de 2 andares com uma varanda ampla. Além dela, um grande celeiro, alojamento, cozinha e vários anexos espalhados pela propriedade. Gado pontilhado na pastagem distante. Cavalos se moviam no curral perto do celeiro. Era maior do que ela esperava, mais estabelecida e claramente, desesperadamente, precisando de organização. Conforme a carroça se aproximava, Clara avistou um homem trabalhando um cavalo no curral principal. Ele era alto, de ombros largos, movendo-se com a graça confiante de alguém que passou a vida inteira perto de animais. Seu chapéu estava puxado para baixo, mas ela podia ver cabelo escuro, uma mandíbula forte, o tipo de corpo que vinha de trabalho físico e não de vaidade. Ele olhou para cima quando a carroça se aproximou, parou o que estava fazendo. Observou. O coração de Clara bateu mais rápido, embora ela não soubesse dizer o porquê. É ele, Pete disse calmamente. Esse é Jake Brennan. Um idoso mexicano saiu do celeiro limpando as mãos nas calças. Ele caminhou em direção à carroça com um passo fácil, seu rosto envelhecido e curioso. Pete, você está adiantado. Tem uma passageira. Pete apontou com o polegar para Clara. A senhora está procurando a vaga de cozinheira. As sobrancelhas do homem idoso se ergueram. Ele olhou para Clara com surpresa que rapidamente se transformou em algo parecido com respeito. Você veio até aqui para esse trabalho? Sim, senhor. Eu sou Hector Morales, capataz principal. Ele ofereceu a mão e Clara apertou firmemente. Você tem um nome? Clara Whitmore. Bem, senhora Whitmore, vou avisá-la agora. Tivemos 4 cozinheiros que desistiram nesta primavera. Os rapazes são rudes. O trabalho é mais difícil. E o chefe Hector olhou para o curral. Ele não é fácil.
Não estou procurando o fácil, estou procurando o trabalho. Hector a estudou por um longo momento. Então ele assentiu em direção ao curral. É melhor falar com ele você mesma. Clara desceu da carroça, suas pernas duras da viagem. Ela alisou seu vestido empoeirado, levantou o queixo e caminhou em direção ao curral onde Jake Brennan esperava. Ele havia parado de trabalhar com o cavalo. Ele estava perfeitamente parado agora, observando-a se aproximar com olhos que ela não conseguia ler. De perto, ela podia ver que ele era mais velho do que ela pensava, no final dos 30 talvez. Linhas ao redor de seus olhos cor de avelã, que falavam de sol e perda, uma pequena cicatriz no queixo, mãos ásperas como couro. Ele não sorriu. Sr. Brennan. Quem pergunta? Clara Whitmore. Estou aqui sobre a vaga de cozinheira. Jake Brennan a olhou de cima a mão abaixo. Não de uma forma debochada, mas da maneira como um homem avalia um cavalo que não tem certeza se quer comprar. A vaga foi preenchida. Não, não foi. Clara manteve a voz firme. Falei com a senhora Jenkins na cidade. Ela disse, você teve 4 cozinheiros em 3 meses e não consegue manter ninguém por mais de 2 semanas. Algo cintilou em seus olhos, um aborrecimento talvez, ou surpresa por ela ter respondido. Essa posição, ele disse lentamente, não é adequada para uma mulher sozinha. Por que não? 15 cowboys. Nenhuma outra mulher na propriedade. Boatos se espalhariam. Sua reputação sofreria. Minha reputação já está em ruínas, Sr. Brennan. Sou uma viúva com $4 em seu nome e sem família em 1000 milhas. Não tenho o luxo de me importar com o que as pessoas pensam. A mandíbula de Jake apertou. De onde você veio? Filadélfia antes disso não importa. Marido morto há 6 meses. Ele te deixou alguma coisa? Dívida, $800 dela. Credores levaram todo o resto. Clara encontrou o olhar dele sem pestanejar. Vendi meu anel de casamento para comprar uma passagem de trem. Isso foi o mais longe que o dinheiro me levou. Preciso deste emprego, Sr. Brennan. E pelo que ouvi, você precisa de um cozinheiro que não vá desistir depois de 2 semanas. Jake a encarou. Ela o encarou de volta. O silêncio se estendeu como a pradaria ao redor deles, vasto e implacável. Finalmente Jake falou. Não. A palavra atingiu Clara como um golpe físico, mas ela não recuou. Não desviou o olhar. Dê-me uma refeição. O quê? Uma refeição esta noite. Se seus homens não gostarem da minha comida, eu vou embora logo pela manhã. Mas se eles gostarem, Clara se aproximou, perto o suficiente para ver as pintas de ouro em seus olhos cor de avelã. Se eles gostarem, você me dá uma chance justa. A expressão de Jake não mudou. Senhora, eu não tenho tempo para você ter tempo de contratar outro cozinheiro que desistiu em 2 semanas. Você tem tempo para ver seus homens ficarem doentes com comida ruim e carne mal cozida. Clara balançou a cabeça. Eu não estou pedindo caridade, Sr. Brennan. Eu estou pedindo uma oportunidade para me provar. Uma refeição é tudo. De trás deles, a voz de Hector flutuou. Chefe, deixe-a tentar. O que de pior pode acontecer? Jake lançou a Hector um olhar que poderia ter azedado o leite. Mas então ele se virou para Clara e algo em sua expressão mudou. Não amolecendo exatamente, mas como curiosidade. Uma refeição, ele disse. O jantar é às 6. 15 homens mais eu. A cozinha fica lá atrás do alojamento. Você encontrará suprimentos lá. Ele pausou. Se os homens não gostarem, você irá embora pela manhã. Justo. Hector vai te mostrar o lugar. Jake voltou para o cavalo sem outra palavra. Clara o observou por um momento. Este homem duro e fechado que acabara de lhe dar uma chance que ele claramente não queria dar. Então ela seguiu Hector em direção à cozinha, pronta para lutar pelo único futuro que lhe restava. A cozinha era um desastre. Clara parou na porta, absorvendo o caos com crescente horror.
Panelas sujas empilhadas nos cantos, comida estragada apodrecendo em barris, gordura cobrindo todas as superfícies, fezes de rato no chão. O fogão estava encrustado com resíduos queimados. As prateleiras da despensa estavam desorganizadas com farinha ao lado de banha, ao lado de café, ao lado de açúcar, sem sistema algum. Senhor Todo-Poderoso! Clara respirou. Hector apareceu atrás dela. O último cozinheiro não era exatamente organizado. O último cozinheiro deveria ser preso por crimes contra a comida. Uma risada escapou de Hector antes que ele pudesse impedi-la. Eu já gosto de você, senhora Whitmore. Clara, por favor. Clara. Então Hector se apoiou no batente da porta. Você realmente acha que consegue arrumar isso até às 6h? Clara olhou para a bagunça. 4 horas, 15 homens famintos. Uma chance. Me arranje alguma ajuda, ela disse. Alguém jovem que possa seguir ordens e carregar coisas pesadas. Hector sorriu. Conheço o garoto certo. 20 minutos depois, um jovem magricela apareceu na porta da cozinha. Ele tinha talvez 19 anos, todo braços e pernas com cabelo castanho desgrenhado e olhos ansiosos. Senhora, Hector disse que você precisava de ajuda. Qual é o seu nome? Billy Dawson. Senhora. Billy. Como você se sente em relação a esfregar panelas? O rosto de Billy caiu ligeiramente, mas ele assentiu. Se é isso que você precisa, senhora. Bom, comece com estas. Clara apontou para a pilha de utensílios de cozinha enegrecidos. Esfregue-os até brilharem. Quando terminar com esses, há mais. Sim, senhora. Pelas próximas 2 horas, Clara trabalhou como uma mulher possuída. Ela limpou a comida estragada, esfregou cada superfície, organizou a despensa por categoria. Ela encontrou ingredientes com os quais podia trabalhar. Carne bovina, batatas, cebolas, cenouras, farinha, café, açúcar. Suprimentos básicos, mas o suficiente. Billy trabalhou ao lado dela sem reclamar, esfregando panelas até suas mãos ficarem em carne viva. Ele estava claramente faminto por aprovação, ansioso para agradar. Isso lembrou Clara de seus irmãos mais novos, quando ela era responsável por seus cuidados. Billy, ela disse enquanto começava a cortar vegetais. Quão ruim é a comida normalmente? Billy hesitou. Resposta honesta. Sempre. É terrível, senhora. O último cozinheiro não conseguia fazer biscoitos nem que sua vida dependesse disso. Na metade das vezes, a carne estava crua no meio, queimada por fora. Feijões eram sempre aguados. O café tinha gosto de lama. Ele pausou. Alguns dos rapazes têm ficado doentes. A faca de Clara parou de se mover. Doentes como? Problemas de estômago. O médico da cidade disse que provavelmente era a comida, mas o chefe não conseguia encontrar ninguém melhor. Clara pensou em Jake Brennan gerenciando esta fazenda com ajuda inadequada. Vendo seus homens sofrerem porque ele não conseguia encontrar um cozinheiro decente. Teimoso o suficiente para continuar tentando, mas prático o suficiente para saber que estava falhando. Ela entendeu esse tipo de orgulho teimoso. Ela voltou à sua cozinha com determinação renovada. Às 5h30, a cozinha cheirava a céu. Clara havia feito ensopado de carne com molho espesso, a carne macia após horas de cozimento lento. Biscoitos frescos estavam dourados e perfeitos em uma assadeira. Café forte e adequado preparado no fogão. Ela até conseguiu encontrar alguns pêssegos em conserva no fundo da despensa e os transformou em um simples cobbler. Billy ficou na porta olhando a comida com algo parecido com reverência. Senhora, ele disse calmamente, isso é a melhor coisa que cheirei em meses. Esperemos que seus amigos concordem. Clara enxugou as mãos no avental e inspecionou a cozinha. Mesas limpas, pratos adequados em vez de latas amassadas. Guardanapos dobrados em cada lugar. Não era chique, mas era civilizado. Às 6 ecos em ponto, a porta abriu.
Cowboys entraram um por um. 15 homens variando de pouco mais de 20 a envelhecidos e grisalhos. Estavam sujos do trabalho do dia, cansados, claramente esperando outra refeição decepcionante. Então eles sentiram o cheiro da comida. Um por um eles pararam, olharam. Clara estava perto do fogão, mãos cruzadas na frente dela, coração batendo forte. Hector entrou por último, seguido por Jake Brennan. Os olhos de Jake varreram o cômodo, absorvendo a transformação. Sua expressão não revelava nada. Senhores, Clara disse, sua voz firme apesar de seus nervos. O jantar está pronto, mas eu espero que vocês lavem as mãos antes de se sentarem em minhas mesas. Bacias de lavar junto à porta. Silêncio. Então um dos cowboys mais velhos, um homem grisalho com um bigode manchado de tabaco, soltou um latido de risada. A dama quer que nos lavemos como pessoas civilizadas. Já gosto dela. A tensão se desfez. Os cowboys se moveram em direção à bacia, empurrando-se uns aos outros de bom humor. Clara encontrou o olhar de Hector e ele lhe deu um pequeno aceno de aprovação. Jake não se moveu de sua posição perto da porta. Clara começou a servir, colocando o ensopado em tigelas, distribuindo biscoitos, derramando café. Os homens comeram em silêncio no início. O único som era o raspar das colheres contra as tigelas. Então Billy falou: "Esta é a melhor coisa que eu já comi." Murmúrios de concordância percorreram o quarto. Um cowboy realmente fechou os olhos em aparente êxtase. Outro pegou seu segundo biscoito antes de terminar o primeiro. O cowboy grisalho de antes levantou sua xícara de café para Clara. "Senhora, eu não sei de onde você veio, mas você é um presente de Deus." Clara sentiu um calor se espalhar em seu peito, mas ela não sorriu. Ainda não. Ela se virou para olhar para Jake Brennan. Ele ainda estava perto da porta, ainda a observando com aqueles olhos cor de avelã ilegíveis. Ele caminhou lentamente até a mesa, sentou-se na cabeceira e pegou sua colher. O quarto inteiro pareceu prender a respiração. Jake deu uma mordida no ensopado, mastigou, engoliu. Sua expressão não mudou. "Mais café", ele disse. Clara o serviu. Suas mãos estavam firmes, embora seu coração estivesse acelerado. Jake comeu o resto de sua refeição em silêncio. Quando terminou, ele se levantou. "Senhorita Whitmore." Clara olhou para cima. "Sim, Sr. Brennan." "O trabalho é seu. 30 ares por mês. Cabana para você atrás da cozinha." Ele pausou. "Jantar às 6, café da manhã às 5, almoço ao meio-dia." "Alguma pergunta?" Clara permitiu-se um pequeno sorriso. "Vou precisar fazer uma lista de suprimentos para sua próxima viagem à cidade. E gostaria de permissão para restaurar a horta." Ela está perdida. Algo cintilou nos olhos de Jake. Surpresa, talvez? Ou o primeiro indício de respeito? "Faça sua lista. O que você precisar." Ele saiu sem outra palavra. Hector apareceu ao lado de Clara, sorrindo amplamente. "Bem-vinda a Brennan Creek, Clara." Clara olhou ao redor da cozinha para os cowboys satisfeitos, para os pratos vazios, para o pequeno império que ela já havia começado a construir. "Obrigada, Hector," ela disse baixinho. "Acho que vou gostar daqui." Naquela noite, Clara sentou-se sozinha em sua pequena cabana, a cozinha limpa e pronta para o café da manhã. A cabana era espartana, mas limpa. Uma cama estreita, uma pequena mesa, uma cadeira, um fogão a lenha, ganchos na parede para suas poucas roupas. Era dela. Pela primeira vez em 6 meses, Clara Whitmore tinha uma casa. Ela pegou o livro de receitas de sua mãe e o segurou contra o peito. A capa de couro estava gasta e macia de anos de uso. Dentro, a caligrafia de sua mãe preenchia as margens com notas e modificações. Clara abriu na primeira página onde sua mãe havia escrito uma inscrição anos atrás. "Para minha Clara, que você sempre encontre seu caminho para onde pertence." Lágrimas queimaram nos olhos de Clara, mas ela não as deixou cair. Ela tinha conseguido.
Ela tinha encontrado trabalho. Ela tinha um teto sobre a cabeça e comida no estômago e uma chance de provar a si mesma. Mas ao abaixar o livro de receitas e começar a se despir para dormir, seus olhos caíram sobre a pequena escrivaninha no canto. Sobre ela estava uma única vela, uma caneta e papel. Clara pensou em Jake Brennan, seus olhos duros, sua expressão fechada, a maneira como ele a olhava como se ela fosse um problema a ser resolvido, em vez de uma pessoa a ser conhecida. Ela pensou no livro Razão que ela tinha vislumbrado através da janela de seu escritório ao passar. Números em colunas desorganizadas, papéis espalhados por toda parte. Ela pensou no que o velho Pete havia dito. Essa fazenda precisa de um toque feminino, algo feroz. Clara sentou-se à escrivaninha e começou a escrever. Não uma carta, não uma lista, um plano. Se Jake Brennan pensava que ela estava ali apenas para cozinhar, ele estava prestes a aprender diferente. Clara Whitmore não havia sobrevivido a Edmund, sobrevivido aos credores, sobrevivido à longa jornada para o Kansas apenas para passar sua vida fazendo biscoitos. Ela ia salvar aquela fazenda. Quer Jake Brennan quisesse sua ajuda ou não, 2 semanas mudaram tudo. Clara acordava antes do amanhecer todas as manhãs, o café fervendo enquanto as estrelas ainda pendiam no céu do Kansas. Quando os cowboys chegavam à cozinha às 5, o café da manhã estava pronto. Bacon, ovos, biscoitos, grãos, comida de verdade que os fortalecia e os fazia passar pelos brutais dias de verão. Os homens pararam de reclamar. Eles pararam de ficar doentes. Eles começaram a aparecer cedo apenas para pegar os melhores biscoitos antes que Billy os engolisse todos. Mas Clara não estava satisfeita apenas em cozinhar. No terceiro dia, ela se viu olhando para o galinheiro. A estrutura estava desmoronando. Galinhas estavam escapando por buracos na tela. Metade dos ovos estava sendo perdida para ratos e cobras. Ela o consertou sozinha, pegando ferramentas emprestadas de Hector, trabalhando no calor brutal da tarde, até que seu vestido estivesse encharcado de suor. Jake a encontrou lá ao pôr do sol, martelo na mão, substituindo uma tábua podre. "O que diabos você está fazendo?" Clara não parou de trabalhar, consertando seu galinheiro. "Eu não te contratei para consertar galinheiros. Você me contratou para cozinhar. Difícil cozinhar ovos quando suas galinhas estão soltas e ratos estão comendo metade do suprimento." Ela cravou outro prego. "Este galinheiro não é mantido há meses, talvez anos." A mandíbula de Jake apertou. "Isso não é sua preocupação. Tudo que afeta esta cozinha é minha preocupação." Ela finalmente parou e olhou para ele. O rosto dele era duro, fechado, como sempre era. Mas algo cintilou em seus olhos. Não raiva exatamente, mas como incerteza. "Você tem algo a dizer, Sr. Brennan? Você está se excedendo. Estou sendo eficiente." Clara abaixou o martelo. "Seu galinheiro está desmoronando. Sua horta não é nada além de ervas daninhas. Sua despensa foi organizada por alguém que aparentemente não sabia ler. E pelo que posso ver através da janela do seu escritório, seus livros Razão são um desastre." Jake ficou muito imóvel. Clara sabia que estava indo longe demais. Ela sabia que deveria parar, pedir desculpas, voltar a cozinhar e manter a cabeça baixa. Mas ela havia passado 10 anos mantendo a cabeça baixa com Edmund. 10 anos vendo as coisas desmoronarem, enquanto fingia que tudo estava bem. Ela estava farta de fingir. "Não estou tentando tomar conta da sua fazenda," ela disse baixinho. "Mas posso ver problemas que você está ocupado demais para notar. Posso ajudar se você me deixar." O silêncio se estendeu entre eles, denso como o calor do verão. Finalmente Jake falou. "Fique fora do meu escritório." Ele se afastou antes que ela pudesse responder. Clara o observou ir, a frustração queimando em seu peito. Homem teimoso, teimoso, orgulhoso. Homem impossível. Ela pegou o martelo e voltou ao trabalho.
Hector a encontrou na manhã seguinte sentada na varanda de sua cabana com o livro de receitas de sua mãe aberto no colo. Se importa se eu sentar? Clara gesticulou para o espaço vazio ao lado dela. Hector se abaixou com um grunhido, seus ossos velhos protestando. Jake me contou sobre ontem, ele disse. Tenho certeza que sim. Ele não está bravo. Ele está com medo. Clara olhou para cima. Medo de quê? De mim? Medo de precisar de alguém. Hector puxou numa bolsa de tabaco e começou a enrolar um cigarro. Quando Lizzie morreu, algo nele também morreu. Ele construiu muros tão altos que ninguém conseguia passar. Ele trabalha até a exaustão, porque se ele parar, ele tem que pensar. E pensar significa lembrar de sua esposa. Você a conhecia. Estou com Jake desde o começo. Ajudei-o a construir esta fazenda do nada. Hector acendeu o cigarro, exalou lentamente. Lizzie era a luz do sol. Fazia Jake sorrir, fazia-o rir. Quando ela faleceu, a luz se apagou nele. Clara pensou em Edmund, na forma como se sentira quando ele morrera. Alívio, principalmente, depois culpa por sentir alívio, depois raiva ao descobrir as dívidas. Não estou tentando substituir ninguém, ela disse. Eu só quero ajudar. Eu sei e, no fundo, Jake também sabe, mas ele esteve sozinho por tanto tempo que esqueceu como aceitar ajuda. Hector olhou para ela de lado. Dê-lhe tempo. Ele vai se acostumar. E se ele não o fizer, Hector sorriu. Então continue insistindo. Esse homem precisa de alguém que não desista. O domingo chegou e Clara foi para a cidade com Pete para os serviços religiosos. A estação de Brook estava mais movimentada do que ela esperava. Famílias em seus melhores trajes de domingo. Crianças correndo entre os edifícios, o cheiro de pão assado vindo de algum lugar próximo. Clara se sentiu exposta enquanto caminhava em direção à pequena igreja branca. Olhos a seguiram. Sussurros começaram antes mesmo de ela chegar à porta. Lá dentro, ela encontrou um assento perto do fundo. Martha Jenkins a avistou do outro lado do corredor e lhe deu um pequeno aceno. Não exatamente amigável, mas também não hostil. O serviço era simples, as palavras do pregador familiares. Clara as deixou fluir sobre ela, sua mente divagando para a fazenda, para o trabalho que a esperava, para Jake Brennan e seu orgulho teimoso. Depois, a congregação se derramou sob o sol. Clara estava indo em direção à carroça quando uma voz a deteve. Então, você é a viúva? Ela se virou. 3 mulheres estavam juntas, suas expressões variando de curiosas a abertamente hostis. Eu sou Clara Whitmore, ela disse cuidadosamente. Nós ouvimos. A oradora era uma mulher magra com traços afiados e olhos mais afiados, morando em Brennan Creek. Todos aqueles homens. Nenhuma outra mulher por perto. Clara sentiu sua coluna endurecer. Eu sou a cozinheira. É o que todas dizem. As outras mulheres riram baixinho. As mãos de Clara se cerraram ao lado do corpo. Ela podia sentir a familiar queimação da humilhação subindo em seu peito. Ela já havia suportado esse tipo de crueldade antes na Filadélfia. Os sussurros, o julgamento, a suposição de que uma mulher sozinha deve estar fazendo algo vergonhoso. Mas ela não era a mesma mulher que era há 6 meses. Eu sou a cozinheira, Clara repetiu, sua voz firme. Eu cozinho 3 refeições por dia para 15 homens trabalhadores que merecem mais do que carne queimada e feijão aguado. O que eu não faço é ficar por aí fofocando sobre pessoas que não conheço. O rosto da mulher magra ficou vermelho. Clara se virou e se afastou, o coração batendo forte. Atrás dela, a voz de Martha Jenkins se espalhou claramente pelo pátio da igreja. Deixe-a em paz, Edna. Essa mulher tem mais fibra do que a metade dos homens desta cidade. Clara não olhou para trás, mas sentiu algo quente se espalhar por seu peito. Talvez ela tivesse encontrado um aliado afinal. Naquela noite, Jake bateu na porta de sua cabana. Clara abriu surpresa. Ele nunca tinha ido à sua cabana antes. Suas interações eram limitadas à cozinha e à ocasional troca tensa no quintal.
Sr. Brennan, senhorita Whitmore. Ele estava em pé, rígido, com o chapéu nas mãos. Ouviu o que aconteceu na cidade. A notícia se espalha rápido. Cidade pequena, ele pausou. Você não deveria ter que suportar isso. Não por minha causa. Clara se encostou no batente da porta. Eu posso lidar com algumas fofocas. Esse não é o ponto. A mandíbula de Jake se moveu como se ele estivesse mastigando palavras que não queria dizer. Eu deveria ter pensado em como pareceria. Uma mulher sozinha trabalhando aqui. Eu te coloquei em uma má posição. Você me deu um emprego quando eu não tinha nada. Isso não é uma má posição, Sr. Brennan. Isso é um salva-vidas. Algo mudou em sua expressão. A dureza amoleceu por apenas um momento. Você poderia me chamar de Jake, ele disse. Quase todo mundo o faz. Tudo bem, Jake. Clara sorriu levemente. Você poderia me chamar de Clara. Clara? Ele disse o nome dela como se estivesse testando como soava em sua boca. Eu queria te perguntar algo. Pergunte o jantar amanhã à noite na casa principal. Ele continuou apressado antes que ela pudesse responder para discutir assuntos da fazenda. Você mencionou os livros Razão. Pensei que talvez você pudesse dar uma olhada. O coração de Clara bateu mais rápido. Você quer minha ajuda com os livros? Eu quero sua opinião. Hector diz que você tem uma boa cabeça para números. Eu administrei as contas da loja do meu marido por 8 anos. Jake assentiu lentamente. Então talvez você possa me dizer o que estou fazendo de errado, porque, de acordo com esses livros Razão, essa rancharia deveria estar dando lucro. Mas não parece. Clara pensou no que essa admissão deve ter custado a ele. Esse homem orgulhoso e teimoso pedindo ajuda a uma mulher que mal conhecia com suas finanças. Estarei lá, ela disse. 7 o sol. 7 ó. Jake colocou o chapéu de volta, inclinou-o ligeiramente e desapareceu na escuridão. Clara fechou a porta e encostou-se nela, sua mente a mil. Essa era a sua chance. A chance dela de provar que era mais do que apenas uma cozinheira. A chance dela de mostrar a Jake Brennan do que ela era realmente capaz. Ela não ia desperdiçá-la. A casa principal era maior do que Clara esperava. Ela nunca havia entrado antes. Jake conduzia todos os seus negócios em seu escritório, um pequeno cômodo ao lado da entrada principal. Mas o resto da casa falava de uma vida que uma vez havia sido vivida ali, uma vida que havia parado quando Lizzie morreu. Móveis cobertos com panos de poeira, cortinas cerradas contra a luz, um silêncio que parecia quase físico. Jake a levou à sala de jantar, onde uma refeição simples esperava na mesa. Carne, batatas, pão. Nada chique, mas decente. Eu sei cozinhar, você sabe, ele disse, notando a surpresa dela. Apenas não bem. Melhor do que seus cozinheiros anteriores, aparentemente. Jake quase sorriu. Quase. Eles comeram em silêncio constrangedor por alguns minutos. Clara o estudou enquanto ele não olhava. As linhas ao redor dos olhos, o grisalho nas têmporas, a forma como suas mãos se moviam com precisão cuidadosa, como um homem que estava acostumado a ter controle. Os livros Razão, Clara disse finalmente. Você os mencionou. Jake se afastou da mesa e se levantou. Por aqui. Seu escritório era exatamente como ela havia imaginado. Papéis por toda parte, livros Razão empilhados desorganizadamente. Contas misturadas com recibos misturados com correspondência. Caos organizado apenas pelo princípio de que tudo deveria estar ao alcance. Clara pegou o livro Razão mais próximo e começou a folhear as páginas. O que ela encontrou a fez sentir um aperto no estômago. Jake, o quê? Quando foi a última vez que você conciliou essas contas? Ele franziu a testa. O que você quer dizer? Quero dizer, Clara abaixou o livro Razão e pegou outro, depois outro. Esses números não batem. Seus registros de renda mostram uma coisa, mas seus registros de despesas mostram outra. E algumas dessas entradas, ela apontou para uma linha.
Este fornecedor cobrou você 2 vezes pela mesma entrega. E aqui, você está pagando preços premium por bens que deveriam custar metade disso. O rosto de Jake escureceu. Alguém está me enganando. Alguém está definitivamente aproveitando. Clara olhou para ele. Há quanto tempo isso está acontecendo? Eu não sei. Anos, talvez. Jake passou a mão pelo cabelo. Eu sou um rancheiro, não um contador. Eu confiava nas pessoas com quem estava lidando. Clara pensou em Edmund, em todas as vezes que ela confiara nele. Em tudo o que aquela confiança lhe custara. Deixe-me ajudar, ela disse. Deixe-me analisar isso corretamente. Posso criar um sistema, rastrear o que entra e o que sai, identificar onde você está perdendo dinheiro. Não foi para isso que eu te contratei. Você me contratou para tornar sua vida mais fácil. Isso tornaria sua vida mais fácil. Clara manteve o olhar dele. A menos que você seja orgulhoso demais para aceitar a ajuda de uma mulher. O desafio pairava no ar entre eles. A mandíbula de Jake apertou. Por um momento, Clara pensou que ele a expulsaria. Então ele exalou lentamente. Certo. Faça o que você precisa fazer. Clara sorriu. Obrigada. Não me agradeça ainda. Você ainda não viu o quão ruim realmente é. Eu já vi pior. Jake a olhou curiosamente. Os negócios do seu marido. As dívidas de jogo do meu marido. Clara pegou o livro Razão novamente. Ele as escondeu por anos. Cozinhou os livros, forjou documentos, mentiu para todos, incluindo eu. Quando ele morreu, passei 3 meses desenrolando a bagunça. No final, eu conseguia identificar uma entrada fraudulenta do outro lado da sala. Jake ficou em silêncio por um longo momento. Sinto muito, ele disse finalmente, que você tenha passado por isso. Eu não. Me ensinou coisas que eu precisava saber. Clara começou a separar papéis em pilhas. Me ensinou que eu podia sobreviver a qualquer coisa, até a pior traição, até perder tudo. É por isso que você veio para o Kansas? Para sobreviver? Clara pausou. Eu vim para o Kansas porque não tinha outro lugar para ir. Eu fiquei porque ela olhou ao redor do escritório desorganizado, para a fazenda além da janela, para o homem parado ao lado dela. Porque encontrei algo pelo qual valia a pena ficar. A expressão de Jake era ilegível. Eu deveria deixar você trabalhar, ele disse. Estarei no celeiro se precisar de algo. Ele saiu antes que Clara pudesse responder. Ela ficou sozinha em seu escritório, cercada por anos de papelada negligenciada, e percebeu que algo havia mudado entre eles. Algo que ela não estava pronta para nomear. 3 horas depois, Clara tinha o início de um quadro. A fazenda era lucrativa. Na verdade, mais do que lucrativa. A operação de gado de Jake era forte, seus cavalos em demanda, sua terra valiosa. Por todos os direitos, ele deveria ser um dos rancheiros mais ricos do condado. Mas o dinheiro estava vazando por 100 pequenos cortes, fornecedores cobrando a mais, pagamentos duplicados, faturas perdidas, má manutenção de registros que permitia que os erros se acumulassem ao longo dos anos, e uma entrada que fez o sangue de Clara gelar. Ela encontrou Jake no celeiro, escovando seu cavalo à luz do lampião. Precisamos conversar. Algo no tom dela o fez parar. O que é? Seu fornecedor na cidade, Henderson's Mercantile. O que há com eles? Clara mostrou-lhe o livro Razão. Eles têm cobrado você a mais por 3 anos. Pequenas quantias no início, mas se acumulou. De acordo com meus cálculos, você pagou a eles quase 400 US a mais do que deveria. O rosto de Jake endureceu. Isso é impossível. Conheço Harold Henderson há 10 anos. Então talvez você devesse conversar com ele porque esses números não mentem. Jake pegou o livro Razão de suas mãos. Estudou as entradas. Sua expressão ficou mais sombria a cada linha que lia. Filho da puta. Eu poderia estar errada, Clara disse cuidadosamente. Mas você não está errada. Jake fechou o livro Razão com força. Eu confiava nele. Eu confiava em todos nesta cidade maldita e eles estavam me roubando enquanto sorriam para mim.
Clara o observou lutar contra a traição. Observou as paredes subirem. A dureza retornou aos seus olhos. Sinto muito, ela disse. Não seja. Jake olhou para ela. Você encontrou, você me economizou dinheiro. É isso que importa. O que você vai fazer? Amanhã vou para a cidade e Harold Henderson vai se explicar, ou eu vou fazê-lo se explicar. Clara tocou o braço dele sem pensar. Cuidado. Homens assim, quando encurralados, podem ser perigosos. Jake olhou para a mão dela em seu braço. Ela a afastou rapidamente, o calor subindo em suas bochechas. Eu serei cuidadoso, ele disse baixinho. Obrigado por isso. De nada. Eles ficaram em silêncio por um momento, a luz do lampião projetando sombras no rosto de Jake. É tarde, Clara disse finalmente. Eu deveria voltar. Eu te acompanho. Você não precisa. Eu quero. Eles caminharam juntos na escuridão, nenhum falando, unando. As estrelas brilhavam no céu, impossivelmente brilhantes. Os sons da pradaria os cercavam. Grilos, vento, o chamado distante de um coiote. Na porta de sua cabana, Clara se virou para encará-lo. Jake, sim. Obrigada por me dar uma chance, por me deixar ajudar. A expressão de Jake suavizou. Você já ajudou mais do que sabe, Clara. Mais do que qualquer um em anos. Ele inclinou o chapéu e se afastou. Clara o observou partir, seu coração fazendo coisas estranhas em seu peito. Então ela entrou, fechou a porta e encostou-se nela, tentando entender o que estava acontecendo com ela. Ela viera ali para sobreviver, para cozinhar e ganhar dinheiro, e talvez eventualmente construir algo pequeno e seguro. Ela não havia planejado isso, nem ele, pela forma como seu coração acelerava quando ele a olhava, pela forma como ela se pegava pensando nele em momentos estranhos ao longo do dia. Clara fechou os olhos. Ela não podia se dar ao luxo de se sentir assim. Não podia se dar ao luxo de confiar em outro homem. Não podia se dar ao luxo de ser vulnerável novamente. Mas enquanto ela estava na cama naquela noite olhando para o teto, ela sabia que já era tarde demais. Algo havia começado que ela não podia parar e ela não tinha certeza se queria. Na manhã seguinte chegou uma carta. Billy a trouxe para ela no café da manhã, com o rosto preocupado. Veio no trem da manhã, senhora. Parece oficial. As mãos de Clara tremeram ao pegar o envelope. Ela reconheceu a caligrafia imediatamente. Silas Crawford. Ela esperava, tolamente, que fugir para o Kansas fosse o suficiente, que ele desistiria, encontraria outra pessoa para atormentar, esqueceria o dinheiro que Edmund supostamente devia. Mas Silas nunca esquecia e nunca perdoava. Clara abriu a carta com os dedos dormentes. Senhora Whitmore, eu sei onde você está. Eu sei sobre seu pequeno emprego de cozinheira. Eu sei sobre o rancheiro para quem você está trabalhando. Não pense que você pode se esconder do que deve. Estarei te vendo em breve. S. O estômago de Clara gelou. Ela leu a carta novamente, depois uma terceira vez. Ele estava vindo. O homem que havia destruído Edmund, que o havia ajudado a jogar fora tudo o que possuíam, que havia tentado arrancar dinheiro dela mesmo depois que os tribunais declararam que ela não devia nada. Ele estava vindo para cá. Clara olhou para a cozinha cheia de cowboys tomando café da manhã. Para Billy olhando para ela com olhos preocupados. Para Hector rindo de algo que um dos homens havia dito. Para o lugar vazio de Jake na cabeceira da mesa. Ela havia construído algo ali. Algo real. Algo que valia a pena proteger. E ela seria amaldiçoada se deixasse Silas Crawford tirar isso dela. Clara dobrou a carta cuidadosamente, colocou-a no bolso do avental e voltou ao trabalho. Ela lidaria com Silas quando ele viesse. Até então, ela tinha uma fazenda para salvar. Clara manteve a carta em segredo por 3 dias. Ela cozinhou. Ela limpou. Ela trabalhou nos livros Razão de Jake até tarde da noite. Ela sorria para os cowboys e brincava com Billy e fingia que tudo estava bem. Mas toda vez que um cavalo se aproximava da fazenda,
Seu coração parava. Todo estranho que passava pela estação Brook fazia seu pulso acelerar. Toda a sombra parecia esconder o sorriso cruel de Silas Crawford. No quarto dia, Jake voltou da cidade com notícias que mudaram tudo. Henderson confessou. Clara olhou para cima do fogão. Jake estava na porta da cozinha, poeira cobrindo suas roupas, exaustão em seu rosto, mas havia satisfação em seus olhos. Satisfação sombria. O que aconteceu? Confrontou-o com seus números. Ele tentou negar no início, mas a evidência era muito clara. Jake tirou o chapéu, passou a mão pelo cabelo. Acontece que ele tem desviado dinheiro da metade dos rancheiros do condado. O xerife o prendeu esta manhã. Clara sentiu um alívio que não tinha nada a ver com Henderson. Isso é boa notícia. É por sua causa. Jake se aproximou. Você encontrou o que eu perdi por anos. Você me economizou centenas de dólares, talvez milhares, uma vez que desenrolarmos tudo. Eu estava apenas fazendo o que precisava ser feito. Não. A voz de Jake era firme. Você fez mais do que isso. Você se importou o suficiente para procurar. Ninguém mais o fez. Seus olhos se encontraram. Algo elétrico passou entre eles. Algo que fez Clara prender a respiração na garganta. Clara. Eu, chefe! Billy arrombou a porta, quase derrubando Jake. Hector diz que há problemas na cerca norte. Ladrões de gado, talvez. Ele precisa de você agora. A expressão de Jake endureceu instantaneamente. Quantos? Não sei. Hector apenas disse para vir rápido. Jake já estava em movimento. Ele parou na porta, olhou de volta para Clara. Fique aqui. Mantenha as portas trancadas até eu voltar. Jake, prometa-me. Clara assentiu. Eu prometo. Ele se foi antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa. Os cowboys voltaram ao anoitecer, exaustos e frustrados. Alarme falso, Hector relatou, aceitando uma xícara de café de Clara. Alguém cortou a cerca, mas nenhum gado faltando. Provavelmente apenas vagabundos procurando encrenca. Ou alguém testando nossas defesas, Jake disse sombriamente. O sangue de Clara gelou. Ela pensou na carta em seu bolso do avental, na promessa de Silas Crawford de encontrá-la. O que você quer dizer? Ela perguntou cuidadosamente. Pode não ser nada. Pode ser alguém sondando a propriedade, vendo a rapidez com que respondemos aos problemas. Jake balançou a cabeça. Vou postar guardas extras esta noite. Ninguém entra ou sai sem minha permissão. Clara deveria ter contado a ele então. Deveria ter mostrado a ele a carta, explicado sobre Silas, avisado-o sobre o perigo que ela havia trazido para a fazenda dele. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ela havia trabalhado tão duro para construir algo ali, para provar a si mesma, para conquistar o respeito de Jake. Se ele soubesse a verdade, ele ainda a olharia da mesma forma? Ou ele a veria como um passivo, um problema a ser resolvido, mais um fardo que ele não precisava? Clara permaneceu em silêncio. Foi a pior decisão que ela já tomou. O 4 de julho chegou com um calor brutal e uma alegria inesperada. Brook Station celebrou com um piquenique em toda a cidade. Clara assou 12 tortas, trabalhando a noite toda para tê-las prontas. Maçã, pêssego, cereja, pecan. Os cowboys ajudaram a carregá-las na carroça, sua empolgação contagiante. Você vem conosco, senhora? Billy perguntou esperançoso. Clara hesitou. Ela não tinha voltado à cidade desde o incidente na igreja. A ideia de encarar aquelas mulheres fofoqueiras novamente revirava seu estômago. Vá, Hector disse baixinho. Mostre a eles quem você realmente é. Então ela foi. A celebração foi maior do que Clara esperava. Famílias por toda parte, crianças correndo e rindo, uma banda de metais tocando canções patrióticas, barracas vendendo limonada, doces e bugigangas. Clara montou suas tortas em uma longa mesa perto da igreja. Dentro de uma hora, elas se foram. Completamente. Pessoas que ela nunca tinha conhecido apertavam sua mão,
dizendo que era a melhor torta que já haviam provado, perguntando se ela fazia pedidos especiais. Você é um sucesso, Martha Jenkins disse, aparecendo ao lado dela. Eu disse a Edna Thompson que você era a verdadeira coisa. Ela não acreditou em mim. Onde está a senhora Thompson? Martha apontou para uma mulher com o rosto azedo parada sozinha perto da barraca de limonada, amuando porque ninguém estava comprando seus biscoitos secos como poeira. Clara quase sentiu pena dela, quase. A banda começou a tocar uma valsa e casais começaram a se dirigir para a improvisada pista de dança. Clara os observou com uma estranha dor no peito. Ela não dançava há anos. Edmund nunca gostara de dançar. Posso ter esta honra? Ela virou. Jake estava atrás dela, chapéu na mão, parecendo profundamente desconfortável. Você dança mal, mas Hector disse que eu deveria perguntar. E ele geralmente está certo sobre as coisas. Clara sorriu. Então sim, você pode. Jake a levou para a pista de dança. A mão dele encontrou a cintura dela, grande e quente e surpreendentemente gentil. A mão dela encontrou o ombro dele. Eles começaram a se mover. Ele estava certo. Ele dançava mal, mas havia algo cativante em sua falta de jeito. A maneira como ele se concentrava tão intensamente em não pisar nos pés dela. Relaxe, Clara disse. É só dançar. Fácil para você dizer. Você não é a única que todo mundo está olhando. Clara olhou ao redor. Ele estava certo. Metade da cidade parecia estar os observando com várias expressões de choque, curiosidade e desaprovação. Deixe-os olhar, ela disse. Não me importo com o que eles pensam, nem eu. Os olhos deles se encontraram. A música desapareceu. A multidão sumiu. Por um momento perfeito, eram apenas os dois se movendo juntos no calor do verão. Então a música terminou e a realidade voltou com tudo. Obrigada, Clara disse suavemente, pela dança. Obrigada por dizer sim. A mão de Jake permaneceu na cintura dela um momento a mais do que o necessário. Então ele recuou, colocou o chapéu e se afastou sem outra palavra. Clara o observou ir, seu coração batendo muito rápido. Martha apareceu ao lado dela, sorrindo amplamente. Bem, parece que a viúva arranjou um pretendente. Foi só uma dança, querida. Isso não foi só uma dança. Foi uma declaração. Martha deu um tapinha no braço dela. Jake Brennan não olhou para outra mulher desde que Lizzie morreu. Se ele está olhando para você, ele está falando sério. Clara não sabia o que dizer, então não disse nada, mas pelo resto da tarde, ela não conseguia parar de pensar no calor da mão dele em sua cintura. As noites de trabalho se tornaram algo mais. Clara passava horas no escritório de Jake, revisando livros razão, criando sistemas, rastreando despesas e receitas. Mas em algum momento, o trabalho se tornou secundário. O verdadeiro propósito era simplesmente estarem juntos. Eles conversavam, realmente conversavam, sobre a fazenda, sobre seus passados, sobre sonhos, medos e esperanças que nunca haviam compartilhado com ninguém. Jake contou a ela sobre Lizzie, sobre seus 2 anos de felicidade, sobre a febre que a levou tão de repente, tão cruelmente, sobre a culpa que ele ainda carregava por não estar lá quando ela mais precisava. Eu estava verificando cercas, ele disse uma noite, sua voz rouca. Uma tempestade estava chegando e eu queria ter certeza de que tudo estava seguro. Quando voltei, ela estava em febre. O médico veio, mas era tarde demais. Ela morreu em meus braços pouco antes do amanhecer. Clara estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dele. Ele se encolheu com o contato, mas não se afastou. Não foi sua culpa. Eu deveria ter estado lá. Você estava fazendo o seu trabalho, cuidando da fazenda que você e Lizzie construíram juntos. Ela teria entendido isso. Jake ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou novamente, sua voz era quase um sussurro. Não falo dela há anos. Não conseguia. Toda vez que tentava, as palavras simplesmente paravam.
Por que você está falando dela agora? Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela de uma forma que fez Clara prender a respiração, porque você me faz sentir que posso. O coração de Clara bateu forte. Ela sabia que deveria recuar. Ela deveria manter a distância cuidadosa que a protegera por tanto tempo. Em vez disso, ela contou a ele sobre Edmund. Tudo. O jogo, as mentiras, a crueldade que se escondia atrás de um sorriso encantador, os anos de ouvir que ela era inútil, estúpida, sortuda por alguém sequer casar com ela. Ele nunca me bateu, Clara disse. Mas palavras também podem deixar hematomas. No final, eu acreditei em tudo o que ele disse. Eu acreditei que eu não era nada sem ele. Demorou perder tudo para perceber que eu estava melhor sozinha do que presa com alguém que me fazia sentir invisível. A mão de Jake apertou a dela. Você não é invisível, ele disse ferozmente. Você é a mulher mais notável que já conheci. Clara sentiu as lágrimas pinicar seus olhos. Ela as piscou de volta. Jake, eu falo sério. Você entrou nesta fazenda com nada além de coragem e determinação. Você transformou tudo o que tocou. Você fez meus homens te respeitarem. Você me fez, ele parou, engoliu em seco. Você me fez sentir coisas que pensei que nunca mais sentiria. O ar entre eles estalou com tensão. Clara sabia que deveria parar com isso. Deveria lembrá-lo de que ela era sua funcionária. Deveria se proteger do inevitável desgosto. Mas então Jake se inclinou sobre a mesa e a beijou. Foi gentil, hesitante, uma pergunta em vez de uma exigência. Clara respondeu beijando-o de volta. Na manhã seguinte, Clara encontrou Silas Crawford esperando por ela na cozinha. Ela parou morta na porta. Seu coração batia forte contra as costelas. Ele parecia pior do que ela lembrava, mais magro, mais velho. Suas roupas estavam manchadas de viagem, seu rosto por fazer, seus olhos vermelhos e perigosos. Olá, Penélope. Meu nome é Clara. Seu nome é o que eu disser que é. Silas sorriu, mostrando dentes amarelados. Você é uma mulher difícil de encontrar. Levei meses para te localizar. Como você passou pelos guardas? Disse a eles que eu era um velho amigo da Filadélfia. Eles acreditaram em mim. Silas se aproximou. Você está bem, Clara. A vida na fazenda te agrada. Diga-me, seu novo chefe sabe sobre as dívidas do seu marido? As dívidas de Edmund morreram com Edmund. Os tribunais de St. Louis disseram isso. Os tribunais não sabem de tudo. Silas puxou um papel dobrado do bolso. Tenho documentos, notas promissórias assinadas por Edmund, prometendo me pagar 500 Richards. Essa dívida passou para você quando ele morreu. Esses documentos são falsificações e você sabe disso. Você pode provar isso? O sorriso de Silas se alargou. Porque eu tenho testemunhas que jurarão que viram Edmund assinar todas. E eu tenho um advogado que garantirá que essas testemunhas sejam acreditadas. As mãos de Clara tremeram. Ela as cerrou em punhos. O que você quer, Silas? O que eu sempre quis. Meu dinheiro. Ele se apoiou no fogão, casual e ameaçador ao mesmo tempo. 500 em dinheiro até o final da semana. Eu não tenho esse tipo de dinheiro. Então pegue de seu namorado fazendeiro. Os olhos de Silas brilharam. Eu vi como ele te olha. Tenho certeza que ele pagaria para te manter fora de problemas. Vá para o inferno. Silas moveu-se rápido. Sua mão se estendeu, agarrou seu pulso, torceu forte o suficiente para fazê-la ofegar. Ouça-me atentamente, Clara. Não vim até aqui para ir embora de mãos vazias. Você vai me arranjar esse dinheiro, ou vou destruir tudo o que você construiu aqui. Vou contar a todos nesta cidade sobre Edmund, sobre o jogo, sobre as dívidas, sobre o tipo de mulher que se casou com um homem assim. Seu aperto se intensificou. Quando eu terminar, você não será capaz de mostrar seu rosto em lugar nenhum no Kansas. Me solte. 500. Fim de semana, ou sua preciosa nova vida desaparece. Ele a soltou e saiu da cozinha sem olhar para trás. Clara ficou paralisada, seu pulso latejando,
Sua mente a mil. Ela tinha que contar a Jake, tinha que avisá-lo sobre Silas, tinha que explicar tudo antes que fosse tarde demais. Mas ao sair, ela viu Jake vindo do pasto norte, seu rosto relaxado, quase feliz. Ele a viu e sorriu. Na verdade, sorriu. As palavras morreram em sua garganta. Ela não conseguia fazer isso. Não conseguia ver aquele sorriso desaparecer. Não conseguia ver a confiança em seus olhos se transformar em suspeita. Ela lidaria com Silas sozinha de alguma forma. Clara forçou um sorriso e foi encontrá-lo. 3 dias passaram em agonia. Clara seguia os movimentos, cozinhando, limpando, trabalhando nos livros razão, fingindo que tudo estava normal, enquanto o prazo de Silas se aproximava a cada hora que passava. Ela considerou fugir, arrumar sua mala no meio da noite e desaparecer antes que alguém acordasse. Mas ela não conseguia fazer isso. Não conseguia deixar Jake sem explicação. Não conseguia abandonar a vida que havia construído ali. No 5º dia, Billy veio correndo para encontrá-la. Senhora, há um homem no portão principal. Diz que está procurando pela senhora. O sangue de Clara gelou. Ela caminhou até o portão sozinha, apesar dos protestos de Billy. Silas estava esperando lá, uma garrafa em uma mão, um fósforo na outra. O tempo acabou, Clara. Eu te disse que não tenho o dinheiro. Então acho que fazemos isso do jeito difícil. Silas acendeu o fósforo. A chama dançava em seus olhos. Belo galinheiro você tem aí. Que pena se algo acontecesse com ele. Silas, por favor, você está implorando agora. Ele riu. Eu gosto disso. Eu gosto de ver você deprimida. Edmund teria gostado disso. Edmund era um monstro. E você também. O rosto de Silas se contorceu de raiva. Ele jogou o fósforo. Clara gritou. O galinheiro pegou fogo. Cowboys vieram correndo de todas as direções. Hector gritou ordens. Billy pegou baldes. O caos irrompeu no quintal. Na confusão, Silas agarrou o braço de Clara e a arrastou para o celeiro. Você acha que pode recomeçar? Você acha que pode escapar do que você é? Você não é nada, Clara. Nada além da dívida de um homem morto. E eu estou aqui para cobrar. Clara revidou, arranhou, chutou, gritou. Silas a atingiu com força. Ela sentiu o gosto de sangue. Pare! A voz de Jake cortou o caos como uma lâmina. Ele estava a 10 pés de distância, rifle erguido, assassinato em seus olhos. Solte-a agora. Silas riu. Ou o quê? Você vai atirar em mim na frente de todas essas testemunhas. Tente. Clara viu o dedo de Jake apertar o gatilho. Viu a fria determinação em seu rosto. Viu o homem que já havia perdido demais, pronto para matar, para proteger o que lhe restava. Jake, não, ela ofegou. Ele não vale a pena. Ele te machucou. E se você matá-lo, eles vão te enforcar por assassinato. Por favor, não. Por um momento terrível, ninguém se moveu. Então Hector apareceu atrás de Silas, pressionou uma pistola na parte de trás da cabeça dele. Solte-a agora! As mãos de Silas se abriram. Clara cambaleou para longe, ofegando. O xerife está a caminho, Hector disse calmamente. Vi a fumaça da cidade. Você escolheu um dia ruim para começar incêndios, amigo. Silas tentou correr. Jake o derrubou antes que ele desse 3 passos. Os 2 homens lutaram na terra, punhos voando, grunhidos de dor enchendo o ar. Jake desferiu um soco que jogou a cabeça de Silas para trás. Depois outro. Jake, pare. Clara agarrou o braço dele. Pare, você vai matá-lo. Jake congelou. Ele olhou para o rosto ensanguentado de Silas, depois para seus próprios nós dos dedos ensanguentados. Seu peito arfava. Seus olhos estavam selvagens. Ele te machucou, Jake disse novamente. Ele pôs as mãos em você. Eu sei, mas acabou agora. Clara tocou o rosto dele, forçando-o a olhar para ela. Acabou. O xerife chegou 20 minutos depois. Silas foi preso por incêndio criminoso e agressão.
Enquanto o arrastavam, ele gritou ameaças e xingamentos que ecoaram pela pradaria. Clara o observou partir, seu rosto inchado, seu pulso machucado, seu coração estranhamente leve. Havia acabado. Finalmente acabado. Naquela noite, Jake a encontrou em sua cabana. Precisamos conversar. Clara sentou-se em sua cama estreita, ainda tremendo. Eu sei. Eu deveria ter te contado sobre Silas. Sobre tudo. Eu estava tão assustada. Assustada de quê? Que você me mandaria embora. Que você me olharia diferente. Que você me veria como um problema em vez de... Ela parou. Engoliu em seco. Em vez do que eu me tornei para você. Jake atravessou o quarto em 2 passadas. Ele se ajoelhou diante dela, pegou as mãos dela nas suas. Clara, olhe para mim. Ela olhou. Você poderia ter me contado que seu passado era 10 vezes pior e não teria importado. O que eu sinto por você não tem nada a ver com de onde você veio. Tem tudo a ver com quem você é aqui, agora. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Clara. Jake, eu te amo. As palavras pairaram no ar entre eles. Eu te amo, Jake repetiu. Pensei que nunca mais diria essas palavras a ninguém. Pensei que essa parte de mim morrera com Lizzie. Mas você a trouxe de volta. Você me trouxe de volta. O coração de Clara batia tão forte que ela mal conseguia respirar. Estou assustada, ela sussurrou. Estou tão assustada de confiar novamente, de acreditar novamente, de perder tudo novamente. Então ficaremos assustados juntos. Jake levou as mãos dela aos lábios. Não estou te pedindo para ser perfeita, Clara. Não estou te pedindo para ser ninguém além de quem você é. Estou apenas pedindo para você me deixar te amar. Você pode fazer isso? Clara olhou para este homem teimoso, orgulhoso, quebrado, bonito que lhe dera uma chance quando ela não tinha nada. Que vira sua força em vez de sua fraqueza, que lutara por ela quando ela não podia lutar por si mesma. Sim, ela disse. Sim, eu posso fazer isso. Jake a puxou para seus braços e a abraçou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E pela primeira vez em mais tempo do que Clara conseguia se lembrar, ela se sentiu segura. Ela se sentiu em casa. Na manhã seguinte à prisão de Silas, Clara acordou e encontrou flores silvestres em sua porta. Sem bilhete, sem explicação, apenas um punhado de flores roxas da pradaria amarradas com um pedaço de barbante. Ela sabia quem as tinha deixado. No café da manhã, Jake agiu como se nada tivesse mudado. Ele sentou-se em seu lugar habitual, comeu sua refeição habitual, conversou com seus homens sobre os negócios usuais da fazenda, mas a cada poucos minutos seus olhos encontravam os dela na cozinha. E toda vez que o faziam, algo quente se espalhava pelo peito de Clara. Billy notou primeiro. O chefe parece diferente hoje. Ele disse baixinho, ajudando Clara a lavar a louça, quase como se estivesse feliz. Pessoas mudam, Billy. Não o chefe. Não nos 5 anos que o conheço. Billy olhou para ela de lado. Algo aconteceu. Não foi entre vocês dois. Clara sentiu o calor subir em suas bochechas. Cuide da sua vida. Billy sorriu. Isso é um sim. Clara jogou um pano de prato na cabeça dele. Naquela noite, Jake pediu para ela caminhar com ele. Eles vagaram ao longo do riacho que dava nome à fazenda. A água capturava a última luz do sol poente. Nenhum dos dois falou por muito tempo. Não precisavam. Finalmente, Jake parou de andar. Falei sério o que disse ontem à noite. O coração de Clara batia mais rápido. Eu sei. Eu quero cortejar você adequadamente, da maneira que um homem deve cortejar uma mulher de quem ele gosta. Ele se virou para encará-la. Eu sei que é complicado. Você trabalha para mim. As pessoas vão falar, mas eu não dou a mínima para o que as pessoas pensam. Eu só me importo com o que você pensa. Clara olhou para este homem que lhe havia dado tudo quando ela não tinha nada. Que vira sua força quando ela só podia ver suas falhas. Que lutara por ela quando ela não podia lutar por si mesma.
Eu acho que, ela disse lentamente, que eu gostaria muito disso. Jake sorriu, um sorriso real, o tipo que transformava todo o seu rosto. Então ele se acalmou. Ele pegou a mão dela e eles voltaram para a fazenda juntos. Cortejar Jake Brennan era diferente de tudo que Clara havia experimentado. Edmund a cortejara com palavras bonitas e promessas vazias. Jake a cortejava com ações, pequenas coisas, coisas significativas. Ele lhe trazia flores silvestres todas as manhãs. Ele consertava a dobradiça que rangia na porta de sua cabana sem que lhe pedissem. Ele começou a aparecer na cozinha mais cedo, antes dos outros homens, apenas para ter alguns minutos a sós com ela. Uma tarde ele apareceu na cozinha com farinha nas mãos. Me ensine a fazer biscoitos. Clara o encarou. Você quer aprender a cozinhar? Eu quero aprender o que você faz. Eu quero entender por que você ama isso. Então ela o ensinou, ficou ao lado dele no balcão, guiando suas mãos na massa, rindo quando ele adicionava muita manteiga, sorrindo quando sua primeira fornada saía torta, mas comestível. Não é ruim, Clara disse mordendo um, para um iniciante. Grandes elogios do melhor cozinheiro do Kansas. Bajulação não te levará a lugar nenhum, Sr. Brennan. Já me rendeu uma lição de biscoitos. Jake sorriu. Eu diria que a bajulação está funcionando muito bem. Clara jogou farinha nele. Ele jogou de volta. Acabaram cobertos de pó branco, rindo tanto que mal conseguiam respirar. E quando Jake a puxou para perto e a beijou, ela sentiu o gosto de farinha e café e algo que parecia perigosamente com felicidade. Os cowboys descobriram em uma semana. Hector os pegou de mãos dadas atrás do celeiro. Billy os flagrou se beijando na despensa. Na sexta-feira, todo homem na fazenda sabia que o chefe estava cortejando a cozinheira. Clara esperava zombaria, ressentimento, o tipo de crueldade que ela havia experimentado na Filadélfia quando a notícia das dívidas de Edmund se espalhou. Em vez disso, os homens celebraram. Já era a hora, Hector disse dando um tapinha no ombro de Jake. Eu estava começando a pensar que você tinha esquecido como a felicidade era. O chefe tem sorrido tanto que está me doendo o rosto. Um dos cowboys mais velhos reclamou. Antigamente eu conseguia passar uma semana inteira sem ver os dentes dele. Todos vocês estão demitidos, Jake disse. Mas ele estava sorrindo quando disse isso. Naquela noite, os homens se reuniram ao redor da fogueira do alojamento, passando uma garrafa de uísque e contando histórias. Clara sentou-se ao lado de Jake, o braço dele em seus ombros, ouvindo contos de viagens de gado, brigas de bar e fugas por pouco. Ela nunca se sentira tão pertencente. 3 semanas após a prisão de Silas, Clara propôs uma ideia. Quero expandir a fazenda. Jake levantou os olhos do livro Razão que estavam revisando. Expandir como cavalos. Clara puxou uma página de anotações. Você já tem um bom estoque de reprodução. Se nos concentrarmos na qualidade em vez da quantidade, poderíamos desenvolver uma reputação pelos melhores cavalos de trabalho do condado. Talvez do estado. Jake estudou suas anotações. Suas sobrancelhas se ergueram. Você realmente pensou nisso? Estou pensando nisso há semanas. Os números funcionam, Jake. Temos a terra, temos a experiência. Tudo o que precisamos é um plano e a vontade de correr um risco. Um risco. Tudo o que vale a pena fazer é um risco. Clara encontrou os olhos dele. Você correu um risco me contratando. Veja como isso resultou. Jake ficou em silêncio por um longo momento. Clara podia vê-lo calculando, pesando possibilidades, medindo sua ideia contra anos de hábitos cautelosos. Finalmente ele assentiu. Vamos fazer isso. Clara jogou os braços em volta do pescoço dele. Verdade? Você ainda não me enganou. Jake beijou a testa dela. Mas faremos isso juntos. Parceiros, parceiros. Clara concordou. Foi a primeira vez que um deles usou essa palavra. Não seria a última. O xerife Thompson foi até a fazenda em uma manhã úmida de agosto. Clara estava na cozinha quando o viu chegando. Seu estômago gelou.
Ela tentava não pensar em Silas, no julgamento que se aproximava, na possibilidade de ele, de alguma forma, escapar da justiça. Jake encontrou o xerife no quintal. Clara observou pela janela, suas mãos congeladas sobre a massa de pão. Depois de alguns minutos, Jake veio encontrá-la. Silas escapou. As palavras atingiram Clara como um golpe físico. O quê? Como? Saiu da cadeia ontem à noite? Nocauteou o deputado, roubou um cavalo, desapareceu. A mandíbula de Jake estava tensa. O xerife pensa que ele foi para o sul em direção ao território indígena, mas ele queria que soubéssemos por via das dúvidas. As mãos de Clara começaram a tremer. Por via das dúvidas, ele volta. Ele não vai. Você não sabe disso? Eu sei que se ele aparecer em qualquer lugar perto dessa fazenda, eu mesmo o matarei. A voz de Jake era monótona, fria. Eu deveria ter feito isso quando tive a chance. Jake, ele te machucou, Clara. Ele pôs as mãos em você. Ele ameaçou tudo o que construímos. As mãos de Jake se cerraram em punhos. Homens assim não param. Eles não mudam. A única coisa que eles entendem é violência. Clara tocou o braço dele. E se você o matar, eles te enforcarão por assassinato. Então onde eu estarei? Onde a fazenda estará? A mandíbula de Jake se contraiu. Ela podia vê-lo lutando contra a raiva, lutando para contê-la. Eu não vou deixar que ele te machuque novamente, ele disse finalmente. Custe o que custar. Então fique vivo, é isso que custa. Fique vivo e fique comigo. Jake a puxou para seus braços, a abraçou tão forte que ela mal conseguia respirar. Eu não vou a lugar nenhum, ele disse, eu prometo. Clara queria acreditar nele, mas naquela noite ela ficou acordada em sua cabana, ouvindo cada som, pulando a cada sombra. Silas estava lá fora em algum lugar, esperando, planejando, e ela sabia com terrível certeza que ele voltaria. Agosto virou setembro. O calor começou a diminuir. Nenhuma notícia veio sobre Silas. O xerife enviava atualizações regulares, todas dizendo a mesma coisa. Nenhum sinal dele. Ele havia desaparecido na vasta imensidão dos territórios. Clara tentou relaxar, tentou se concentrar na fazenda, em Jake, no futuro que estavam construindo juntos, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo terrível estava por vir. Jake notou sua atenção. Fale comigo, ele disse uma noite, encontrando-a sozinha na varanda de sua cabana. Você tem estado distante por dias. Eu estou apenas preocupada com Silas. O xerife vai encontrá-lo. E se ele não encontrar? E se Silas voltar? E se ele machucar alguém de quem eu gosto? A voz de Clara falhou. Eu trouxe esse perigo para sua fazenda, Jake. Para sua casa. Se algo acontecer com você, ou Hector, ou Billy por minha causa, pare. Jake sentou-se ao lado dela, pegou as mãos dela. Ouça-me. Aconteça o que acontecer, enfrentaremos juntos. É o que parceiros fazem. Eu não quero ser um fardo. Você não é um fardo. Você é a melhor coisa que já aconteceu a esta fazenda. Para mim, Jake levantou o queixo dela, forçou-a a encontrar seus olhos. Silas Crawford é um homem. Temos 15 cowboys, uma fazenda cheia de armas e uma comunidade que viria em nossa defesa em um piscar de olhos. Ele não pode nos tocar. Não se estivermos juntos. Clara queria acreditar nele. Deus, como ela queria acreditar nele. Estou com medo, ela admitiu. Eu sei, eu também estou com medo. A voz de Jake era suave. Mas eu aprendi algo desde que você veio para cá. O medo não precisa vencer. O amor pode ser mais forte se deixarmos. Ele a beijou então, gentil, terno, uma promessa selada sem palavras. Clara se inclinou para ele, tirando força de sua presença. O que quer que viesse, eles enfrentariam juntos. O ataque veio em uma noite sem lua no final de setembro. Clara acordou com o som de tiros. Ela se levantou da cama e se vestiu em segundos, seu coração batendo forte pela janela.
Ela podia ver sombras se movendo no quintal, tochas bruxuleantes, homens gritando. Ela pegou o rifle que Jacob a ensinara a usar e correu para fora. Caos por toda parte. Cowboys correndo em busca de armas, cavalos gritando no curral, chamas lambendo a porta do celeiro. E no meio de tudo, Silas Crawford. Ele não viera sozinho. Outros 3 homens o flanqueavam, todos armados, todos atirando em qualquer coisa que se movesse. Onde está ela? Silas gritou. Onde está a mulher? Clara ergueu seu rifle. Suas mãos estavam firmes. Sua mira era verdadeira. Mas antes que ela pudesse atirar, Jake apareceu. Ele saiu do nada, derrubando Silas por trás. Os 2 homens caíram em um emaranhado de membros. A arma de Silas voou. O punho de Jake se conectou com o rosto de Silas. 1, 2, 3 vezes. Um dos homens de Silas mirou em Jake. Clara atirou primeiro. O homem caiu com um grito, agarrando seu ombro. Os ouvidos de Clara zuniam com o estouro. Seus braços doíam com o recuo, mas ela já estava carregando outra bala. Mais alguém quer tentar? Os 2 homens restantes olharam para ela, olharam para o rifle fumegante em suas mãos, olharam para seu companheiro caído. Eles correram. Hector e Billy os perseguiram. Os outros cowboys se aglomeraram para apagar o fogo do celeiro. Clara ficou congelada no quintal, rifle ainda erguido, vendo Jake espancar Silas até ele desmaiar. Jake, pare! Ele não a ouviu. Não podia ouvi-la. A raiva havia tomado conta completamente. Clara largou o rifle e correu até ele, agarrou seu braço, puxou com toda a sua força. Pare! Você vai matá-lo! O punho de Jake congelou no meio do balanço. Ele olhou para Clara, seus olhos selvagens, seus nós dos dedos ensanguentados. Ele veio por você, Jake disse roucamente. Ele veio para te machucar. E eu estou bem aqui. Eu estou segura. Clara tocou o rosto dele. Volte para mim, Jake, por favor. Algo mudou em sua expressão. A raiva começou a diminuir, substituída por algo mais suave, algo que parecia alívio. Eu pensei que tinha te perdido, ele sussurrou. Você não perdeu. Você não vai perder. Clara o puxou para perto. Eu não vou a lugar nenhum. Eles se abraçaram à luz da fogueira enquanto os cowboys prendiam Silas e seus cúmplices. Quando o xerife chegou 1 hora depois, todos os 4 homens estavam sob custódia. Desta vez, Clara sabia que Silas não escaparia. Na manhã seguinte, Jake encontrou Clara na cozinha. Ela estava fazendo o café da manhã, como sempre. Suas mãos se moviam automaticamente, quebrando ovos, virando bacon, servindo café, mas sua mente estava em outro lugar. Você atirou em um homem ontem à noite. Clara não olhou para cima. Eu atirei. Primeira vez? Sim. Jake ficou em silêncio por um momento. Como você se sente? Clara considerou a pergunta. Como ela se sentia? Culpada? Aliviada? Aterrorizada? Eu sinto que fiz o que tinha que fazer, ela disse finalmente. Para te proteger. Para proteger esta fazenda. Para proteger tudo o que construímos. Você salvou minha vida. Você salvou a minha mais vezes do que posso contar. Clara finalmente olhou para ele. É isso que parceiros fazem, não é? Jake atravessou o quarto e pegou as mãos dela nas suas. Case-se comigo. A respiração de Clara engasgou. O quê? Case-se comigo hoje à noite, amanhã, quando quiser. Os olhos de Jake ardiam com intensidade. Eu já desperdicei muito tempo. Anos desperdiçados com medo, fechado, teimoso demais para ver o que estava bem na minha frente. Não quero desperdiçar outro dia. Jake, isso é repentino. Não é repentino. É inevitável. Desde o momento em que você desceu daquela carroça e me disse que seria minha cozinheira, isso era inevitável. Ele apertou as mãos dela. Eu te amo, Clara. Eu amo sua força e sua teimosia e seu terrível hábito de assumir mais do que deveria. Eu amo que você salvou minha fazenda e minha sanidade e, muito possivelmente, minha vida.
Eu quero passar os anos que me restam provando a você que me amar não foi um erro. Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu tenho condições. Nomeie-as. Eu não serei apenas uma esposa. Eu quero ser sua parceira em tudo. A fazenda, os negócios, as decisões. Voz igual, participação igual. Feito. Eu quero por escrito. Documentos legais. Meu nome na escritura. Vou pedir ao advogado para redigi-los hoje. E eu quero... A voz de Clara falhou. Eu quero que você me prometa que isso é real. Que você não vai acordar amanhã e perceber que cometeu um erro. Que você não vai olhar para mim um dia e ver o fardo que eu costumava pensar que era. Jake levou as mãos dela aos lábios. Eu prometo a você, ele disse suavemente, que passarei todos os dias da minha vida mostrando a você o quão errada você estava. Você não é um fardo, Clara Whitmore. Você é um milagre e eu nunca, jamais vou deixar você esquecer isso. Clara riu em meio às lágrimas. Então sim, ela disse. Sim, eu me casarei com você, Jake Brennan. Jake a pegou e a girou, ambos rindo como crianças. O café da manhã queimou no fogão. Nenhum deles se importou. Quando ele finalmente assentou, Clara olhou para este homem que lhe havia dado tudo o que ela nunca soube que precisava. Eu te amo, ela disse. Eu te amo também. Jake beijou a testa dela. Agora vamos contar aos homens. Billy vai enlouquecer. Billy de fato enlouqueceu. Ele gritou tão alto que os cavalos se assustaram. Ele levantou Clara do chão e a girou. Ele apertou a mão de Jake tão vigorosamente que Hector teve que intervir antes que alguém se machucasse. Eu sabia, Billy exclamou. Eu sabia, desde o primeiro dia, disse a Hector, que ela mudaria tudo. Você não disse, Hector disse calmamente. Você disse que ela duraria no máximo 2 semanas. Isso não é, Billy gaguejou. Detalhes. O importante é que eu sabia. Os outros cowboys se reuniram, oferecendo parabéns e apertos de mão e promessas de se arrumar para o casamento. Alguém pegou uma garrafa de uísque. Outro começou a tocar uma gaita. Clara estava no meio da celebração, cercada pelos homens que se tornaram sua família, segurando a mão do homem que se tornara tudo para ela. 3 meses atrás, ela havia chegado a Brook Station com 4 dólares e um coração partido. Agora ela tinha um lar, uma família, um futuro e um amor que nunca ousara acreditar ser possível. O casamento aconteceu em uma tarde dourada de setembro. Clara usava um vestido cor creme que ela mesma havia costurado, trabalhando até tarde da noite por 2 semanas para deixar cada ponto perfeito. Martha Jenkins havia ajudado com o delicado trabalho de renda na gola. Billy havia colhido flores silvestres para seu cabelo, quase deixando toda a pradaria nua em seu entusiasmo. A pequena igreja em Brook Station estava lotada. Cowboys lado a lado com pessoas da cidade. Até Edna Thompson veio, embora ela tenha se sentado no fundo e se recusado a sorrir. Hector levou Clara até o altar. Você tem certeza disso? Ele sussurrou enquanto eles paravam nas portas da igreja. Clara olhou para Jake esperando no altar. Ele estava usando seu melhor terno, recém-passado, seu cabelo realmente penteado pela primeira vez. Seus olhos encontraram os dela, e a ternura neles tirou-lhe o fôlego. Nunca tive tanta certeza de algo, ela disse. Hector deu um tapinha na mão dela. Então vamos lá fazer de você uma mulher honesta. A cerimônia foi simples. O reverendo Whitley manteve suas palavras breves, sentindo que nem Jake nem Clara tinham paciência para longos discursos. Quando ele perguntou se alguém se opunha, Billy gritou, Senhor, não. Tão alto que toda a congregação explodiu em gargalhadas. As mãos de Jake tremeram quando ele colocou o anel no dedo de Clara. Eu, Jacob Theodore Brennan, tomo-te Clara Josephine Whitmore. Sua voz era firme. Seus olhos nunca a deixaram. Para ter e para segurar. A partir deste dia em diante, Clara sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela não as enxugou. Para melhor, para pior, para riqueza, para pobreza,
Jake apertou as mãos dela. Na doença e na saúde, para amar e para cuidar. O coração de Clara estava tão cheio que ela pensou que ia explodir, até que a morte nos separe. Quando o reverendo os declarou marido e mulher, Jake a beijou como se fossem as únicas duas pessoas no mundo. Os cowboys aplaudiram. Martha Jenkins enxugou os olhos. Até Edna Thompson abriu um sorriso relutante. Clara Whitmore se tornou Clara Brennan, e nada seria o mesmo. A celebração na fazenda durou até o amanhecer. Alguém havia esticado lanternas pelo quintal. As mesas gemiam sob o peso da comida que Clara havia passado dias preparando. O violino de Hector reapareceu, acompanhado desta vez por um violão e uma gaita que Billy tocava com mais entusiasmo do que habilidade. Jake dançou com Clara sob as estrelas, abraçando-a, seus lábios roçando o ouvido dela. Feliz? Apavorada, Clara admitiu. E sim, mais feliz do que eu jamais pensei ser possível. Bom, porque eu planejo passar o resto da minha vida te fazendo ainda mais feliz. Essa é uma tarefa e tanto, Sr. Brennan. Eu sou um homem alto, Sra. Brennan. Clara riu e o puxou para mais perto. A noite de núpcias foi terna e estranha e perfeita. Duas pessoas que haviam sido quebradas, aprendendo uma com a outra lentamente, cuidadosamente, com o tipo de paciência que vinha de saber que tinham todo o tempo do mundo. Depois, deitada nos braços de Jake na casa grande que agora era seu lar, Clara sentiu algo que não sentia há anos: paz. O primeiro ano de casamento os testou de maneiras que Clara não esperava. Gerenciar uma fazenda juntos era diferente de gerenciá-la separadamente. Jake tinha hábitos arraigados por uma década. Clara tinha ideias que desafiavam tudo o que ele sabia. Eles discutiram sobre preços de gado e cronogramas de reprodução e a melhor maneira de organizar o celeiro. A primeira briga de verdade veio 3 meses depois do casamento. Você não pode simplesmente tomar decisões sem me consultar, Clara retrucou. Deveríamos ser parceiros. Eu tenho tomado decisões nesta fazenda por 12 anos. Eu sei o que estou fazendo. Então, por que você me contratou para consertar seus livros? Por que você pediu minha ajuda com a expansão? A mandíbula de Jake apertou. Isso é diferente. Como? Como é diferente? Porque essas são suas áreas. Gado é minha. Não existe mais seu e meu, Jake. Existe apenas nosso. É isso que casamento significa. É isso que parceria significa. Eles se encararam do outro lado da mesa da cozinha. Ambos teimosos demais para ceder. Então Jake suspirou. Você está certa. Clara piscou. O quê? Eu disse que você está certa. Ele passou a mão pelo cabelo. Não estou acostumado com isso. Com ter alguém que me desafia, alguém cuja opinião importa tanto quanto a minha. Ele olhou para ela. Vou cometer erros, Clara. Muitos deles. Mas estou tentando. A raiva escoou de Clara tão rapidamente quanto havia vindo. Eu sei que você está. Eu também estou tentando. Ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dele. Vamos resolver isso juntos. Juntos, Jake concordou. Eles se reconciliaram naquela noite de maneiras que fizeram Clara corar ao se lembrar. E a partir de então, eles discutiram menos e conversaram mais. Parceria, eles aprenderam, não era sobre nunca discordar. Era sobre encontrar um caminho juntos. A primavera trouxe nova vida à fazenda. Clara estava na horta que havia restaurado, examinando as fileiras bem cuidadas de mudas brotando da terra escura. Tomates, feijão, abóbora, ervas, o suficiente para alimentar os cowboys e vender o excedente na cidade. Você fez um milagre aqui. Ela virou. Jake estava no portão da horta, observando-a com uma expressão que ela conhecera bem. Orgulho, amor, admiração de que esta mulher era realmente dele. Só precisava de atenção, Clara disse. Tudo cresce se você lhe dá o que precisa. Jake caminhou em direção a ela, suas botas deixando rastros na terra macia. Ele a puxou para seus braços. Falando em coisas que crescem,
O coração de Clara disparou. Ela estava esperando o momento certo para lhe contar. Estivera guardando o segredo por 2 semanas, abraçando-o perto como um presente precioso. Sabe, o Dr. Morrison me disse. Disse que você foi vê-lo na terça-feira passada. Os olhos de Jake buscaram seu rosto. Por que você não me contou? Eu queria ter certeza. Clara, engoliu em seco. Eu nunca consegui antes. Edmund me culpava por isso. Dizia que eu era defeituosa. A expressão de Jake escureceu. Edmund era um tolo. Eu sei, mas o medo não vai embora. Só porque você sabe melhor. Clara colocou a mão em seu estômago ainda liso. E se algo der errado? E se eu não conseguir parar? Jake cobriu a mão dela com a dele. Aconteça o que acontecer, enfrentaremos juntos. Foi isso que prometemos. É isso que faremos. Clara sentiu as lágrimas pinicar seus olhos. Você quer este bebê? Eu quero tudo com você. Bebês, netos, bisnetos. Eu quero envelhecer vendo nossa família crescer. Jake beijou a testa dela. Eu quero tudo, Clara. E eu quero isso com você. Clara riu em meio às lágrimas. Então acho que é melhor começarmos a construir uma casa maior. A gravidez foi difícil. Clara passou semanas lutando contra uma doença que a mantinha acamada. Ela perdeu peso em vez de ganhá-lo. O Dr. Morrison fazia visitas regulares, sua expressão cada vez mais preocupada. Jake mal saía do lado dela. Você precisa comer, ele disse pela 100ª vez, oferecendo-lhe caldo que ela mal conseguia suportar. Estou tentando. Tente mais. Clara teria rido se tivesse energia. Você é uma péssima enfermeira. Eu sou um marido aterrorizado. Há uma diferença. O medo na voz dele cortou sua exaustão. Clara estendeu a mão para a dele. Eu vou ficar bem. O bebê vai ficar bem. O Dr. Morrison disse que a doença geralmente passa. Geralmente. Jake. Clara apertou a mão dele. Eu sobrevivi a Edmund. Eu sobrevivi a perder tudo. Eu sobrevivi a Silas Crawford e a uma viagem pelo país com $4 em meu nome. Eu não vou deixar um pouco de enjoo matinal me derrotar. Apesar de tudo, Jake sorriu. Mulher teimosa. Você se casou comigo. A melhor decisão que eu já tomei. A doença passou no 4º mês, exatamente como o Dr. Morrison previu. Clara emergiu dela mais magra, mais determinada e se lançou novamente ao trabalho da fazenda com uma vingança. Jake tentou impedi-la. Hector tentou impedi-la. Até Billy tentou uma vez e levou uma colher de pau na cabeça por seu esforço. Estou grávida, não inválida. Clara retrucou. Vou descansar quando o bebê nascer. Ninguém mais discutiu com ela depois disso. Samuel Jacob Brennan veio ao mundo em uma manhã nevada de janeiro de 1884. Clara trabalhou por 18 horas. Jake andou de um lado para o outro na porta do quarto, até que Hector ameaçou amarrá-lo a uma cadeira. Quando o primeiro choro do bebê finalmente perfurou o ar, Jake arrombou a porta antes que alguém pudesse impedi-lo. Clara, Clara, você está? Ele parou morto. Clara estava apoiada nos travesseiros, exausta mas radiante, segurando um pequeno embrulho envolto em um cobertor azul. Ela olhou para Jake com lágrimas escorrendo pelo rosto. Venha conhecer seu filho. Jake atravessou o quarto em 3 passos. Ele sentou na beira da cama, suas mãos tremendo, e olhou para o pequeno rosto espiando do cobertor. Cabelo escuro, olhos cor de avelã, uma versão em miniatura do próprio Jake. Ele é perfeito, Jake sussurrou. Ele tem seu queixo. Pobre garoto. Clara riu fracamente. Ele também tem sua teimosia. Já tentou chegar cedo. Tive que convencê-lo. Jake tocou a bochecha do bebê com um dedo calejado. Samuel gorgolejou e o agarrou com força surpreendente. Aperto forte, ele será um rancheiro. Ele será o que quiser ser. Jake olhou para Clara. Obrigado por isso, por ele, por tudo. Obrigado por me dar algo pelo que lutar. Eles sentaram juntos no silêncio da manhã. Seu filho entre eles, uma família finalmente.
Lá fora, os cowboys haviam se reunido no quintal. Quando Hector apareceu com a notícia, um grito se ergueu que provavelmente assustou todos os animais em um raio de 5 milhas. Billy estava chorando. Ele negou por anos depois, mas todos viram as lágrimas. O chefe tem um filho. Ele gritou para quem quisesse ouvir. O chefe tem um filho, e eu vou ensiná-lo a laçar. Lá dentro, Clara sorriu com a comoção. Nossa família é estranha, ela disse. Nossa família é perfeita, Jake respondeu. Ela não podia discutir com isso. Os anos que se seguiram foram os melhores da vida de Clara. Ela observou Samuel crescer de um bebê chorão a uma criança curiosa, a um menino que seguia seu pai por toda parte, absorvendo tudo o que Jake podia ensiná-lo sobre cavalos, gado e a terra que um dia seria dele. Em 1886, gêmeas chegaram, Caroline e Elizabeth, batizadas com os nomes da mãe de Clara e da esposa de Jake. Eram idênticas na aparência e opostas na personalidade. Caroline amava números e passava horas com Clara no escritório, aprendendo o lado comercial da criação de gado. Elizabeth preferia o ar livre, seguindo Hector até que ele a declarasse uma víscera honorária. Um quarto filho veio em 1889. Thomas, batizado em homenagem ao jovem cowboy que se tornara como um irmão para Clara. Billy chorou novamente pela honra. Desta vez ele não se deu ao trabalho de negar. A fazenda expandiu sob a cuidadosa administração de Clara. O programa de criação de cavalos que Jake havia duvidado se tornou seu empreendimento mais lucrativo. Os sistemas organizacionais de Clara se espalharam para fazendas vizinhas, e ela se viu consultando por metade do condado. A cooperativa que ela iniciou para as esposas de rancheiros se tornou um negócio próspero, fornecendo renda para as famílias que precisavam e bens para os viajantes que passavam. Martha Jenkins se tornou sua parceira mais próxima. Sua tensão inicial se transformou em profunda amizade. Jake observou tudo com admiração. Você construiu um império, ele disse uma noite, observando a fazenda agitada da varanda deles. Nós construímos juntos. Você construiu? Eu apenas forneci a terra e a força muscular. Clara se encostou nele. Sem a terra e a força muscular, não haveria parceria de império, lembra? Jake beijou os cabelos dela. Como eu poderia esquecer? Você me lembra todos os dias. Alguém tem que te manter humilde. E você é tão boa nisso. Eles riram juntos. A risada fácil de duas pessoas que haviam crescido uma na outra como videiras em uma treliça. Separadas, mas interligadas. Mais fortes juntas do que qualquer uma poderia ser sozinha. O 20º aniversário deles caiu em um dourado dia de setembro, assim como seu casamento. Os filhos planejaram uma celebração. Samuel, agora com 19 anos e já assumindo responsabilidades de gerenciamento, organizou a lista de convidados. Caroline cuidou das finanças. Elizabeth cuidou dos cavalos para uma demonstração de equitação. Thomas, aos 10, se encarregou das sobremesas e comeu metade delas antes da festa começar. Todos vieram, cowboys passados e presentes, vizinhos de todas as fazendas do condado. Toda a população de Brook Station, incluindo uma muito idosa Edna Thompson, que há muito tempo fizera as pazes com Clara e agora a considerava uma querida amiga. Hector, de cabelos brancos e mais lento do que costumava ser, ainda tocava seu violino. Billy, agora um trabalhador sênior com esposa e 3 filhos próprios, dançou com Clara até Jake intervir. Essa é minha esposa que você está monopolizando. Ela era minha amiga primeiro, Billy protestou. E ela é minha esposa para sempre. Arrume a sua. Eu tenho a minha. Então vá dançar com ela. Clara riu enquanto Billy recuava para encontrar sua esposa. Jake a puxou para perto. 20 anos, ele disse. Você consegue acreditar? Alguns dias parece 20 minutos. Outros dias parece para sempre. Para sempre bom ou para sempre ruim. Clara olhou para o marido.
Os cabelos grisalhos se espalharam por seus cabelos. Linhas marcavam seu rosto. Suas mãos, ainda fortes, moviam-se um pouco mais lentamente do que antes, mas seus olhos eram os mesmos. Quentes, amorosos, cheios da tranquila intensidade que a atraíra a ele desde o início. O melhor para sempre, ela disse. O único para sempre que eu sempre quis. Jake a beijou enquanto o violino tocava e seus filhos aplaudiam. 20 anos de parceria, 20 anos de amor, e Clara sabia com certeza absoluta que escolheria esta vida novamente em um piscar de olhos. O coração de Jake parou em uma manhã tranquila na primavera de 2012. Clara o encontrou em sua cadeira perto da janela, observando o nascer do sol sobre a terra que eles haviam construído juntos. Ele se foi pacificamente, disse o médico. Sem dor, sem luta, apenas uma vida bem vivida, chegando ao seu fim natural. Clara não chorou no funeral. Ela ficou ereta e forte ao lado da cova, cercada por seus filhos e netos, aceitando condolências com graça e dignidade. As lágrimas vieram depois, sozinha no quarto que eles haviam compartilhado por 30 anos. Ela chorou até não ter mais nada, então enxugou os olhos e se levantou para fazer o café da manhã. A vida continuou. Tinha que continuar. Clara Brennan viveu mais 15 anos após a morte de Jake. Ela continuou a gerenciar a fazenda, recusando-se a entregar o controle total até bem depois dos 70 anos. Seus filhos desesperavam-se com sua teimosia. Seus netos a adoravam por isso. Vovó, o jovem Samuel Jr. perguntou uma vez, por que você nunca se casou novamente? Clara sorriu para seu neto, que tinha os olhos do avô e a curiosidade do pai. Porque eu já tive o amor da minha vida, ela disse. Algumas pessoas têm um grande amor. Tive a sorte de encontrar o meu. Por que eu me contentaria com menos? Mas você não se sentia sozinha? Clara pensou na pergunta, no espaço vazio em sua cama, na cadeira perto da janela onde Jake costumava sentar. Nos 1000 pequenos momentos de cada dia em que ela ainda se virava para compartilhar algo com ele, apenas para lembrar que ele se fora. Às vezes, ela admitiu, mas sozinha não é o mesmo que sozinha. Eu tenho meus filhos, meus netos, minha fazenda, minhas memórias. Ela tocou a bochecha do menino. E eu tenho esperança porque um dia o verei novamente e teremos a eternidade para recuperar tudo o que perdemos. Samuel Jr. não entendeu completamente, mas ele se lembrou dessas palavras pelo resto de sua vida. Clara faleceu em uma manhã de verão em 1927, cercada por sua família. Ela tinha 91 anos. Ela havia sobrevivido a 4 presidentes, visto automóveis substituírem cavalos, assistido o mundo mudar de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado quando desceu daquele trem na estação Brook com $4 e um coração partido. Suas últimas palavras foram para Jake. Tô chegando, querido. Finalmente estou voltando para casa. Ela fechou os olhos com um sorriso no rosto. Eles a enterraram ao lado de Jake na colina com vista para a fazenda. A lápide dizia Josephine Brennan, 1836 a 1927. Ela veio para cozinhar e acabou administrando tudo, incluindo o coração dele. Abaixo dela, uma inscrição menor, parceiros em tudo, juntos para sempre. A fazenda Brennan continuou por gerações. Samuel assumiu, depois seus filhos, depois os filhos deles. Os sistemas que Clara estabeleceu evoluíram, mas nunca desapareceram. Seu livro de receitas, gasto e manchado por décadas de uso, permaneceu na cozinha. Seus livros-razão foram preservados no escritório como lembranças de onde tudo começou. E em noites tranquilas, quando o sol se punha sobre a pradaria do Kansas e a luz se tornava dourada, a família se reunia e contava histórias sobre a mulher que chegara sem nada e construíra um império. Sobre o amor que transformou 2 pessoas quebradas em algo inteiro, sobre a parceria que provou o que era possível quando 2 almas teimosas decidiram enfrentar o mundo juntas. Clara Whitmore veio para a fazenda Brennan Creek procurando um emprego cozinhando para cowboys. Ela encontrou muito mais.
Ela encontrou propósito. Ela encontrou família. Ela encontrou um amor que desafiou todas as expectativas, superou todos os obstáculos e durou além da própria morte. Ela veio para cozinhar para seus peões. Ela acabou administrando tudo, incluindo o coração dele. E seu coração, descobriu-se, era exatamente onde ela sempre pertencera.